Fala galera do nono ano, espero que vocês estejam bem, né? Estamos iniciando mais uma semana e mais uma vez eu estou aqui para relembrar, né, que com a volta das aulas presenciais, para os alunos que optaram pelas aulas presenciais, as aulas de educação física estarão acontecendo em dois momentos. Para quem optou pelas aulas presenciais, as aulas de educação física será às terça-feiras, tá? De 7 às 7h50, também de forma online. Para quem optou pelas aulas online, continuará tudo como antes, tá? Educação física, segunda-feira, de meio-dia, de 1 hora até 1h50. Então, mesmo para os alunos que optaram pelas aulas presenciais, a princípio não teremos educação física na escola, continuaremos pelas aulas online, tá certo? Galerinha, aula de hoje, dia 5 de outubro, semana que vem, dia 12 de outubro, feriado, né? Dia das Crianças, Nossa Senhora de Aparecida. E no dia 11, no domingo, dia 11, é comemorado o Dia Nacional do Deficiente Físico, tá certo? O Dia Nacional aqui, comemorado aqui no Brasil, do Deficiente Físico. E é por isso que a aula de hoje nós vamos falar sobre educação física, esportes adaptados, Paralimpíadas e deficiência física. Um tema que está dentro dos nossos conteúdos também, faz parte, e eu vou abordar com vocês esse tema em comemoração, né, ao Dia Nacional do Deficiente Físico, já que semana que vem nós não teremos aula. Então a gente vai falar sobre esportes adaptados. Então, galera, o Dia Nacional do Deficiente Físico, ele é comemorado, como eu disse anteriormente, no dia 11 de outubro. E ele foi instituído para quê? Para promover uma conscientização da sociedade acerca de quê? De ações políticas, para que essas pessoas com deficiência ela tenham uma acessibilidade melhor, ela tenha uma qualidade de vida melhor e ela seja incluída na sociedade. A gente sabe que as pessoas com deficiências físicas, sejam elas de ordem motora, psicológica, elas sofrem preconceitos, né? Elas ainda sofrem preconceitos e dificuldades, principalmente aqui no nosso país, inclusive no nosso estado do Rio de Janeiro, inclusive na nossa cidade, né? Que a gente percebe que tem toda a dificuldade de acessibilidade, as pessoas faltam com educação, né? Param carro em calçadas, param carro em locais que eram para pessoas com deficiência, dificultando assim a sua acessibilidade e o seu deslocamento. Então, esse dia ele é instituído para quê? Para que haja essa conscientização, para que as pessoas tenham pelo menos esse motivo para estar tocando no assunto e falem mais a respeito dessa necessidade de gerar qualidade de vida para pessoas com deficiência, né? De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, cerca de 10% da população mundial tem alguma deficiência física, física ou psicológica ou mental. Então é um número muito grande de pessoas que já sofreram ou sofrem com alguma deficiência. Essa deficiência ela pode ser genética, né, desde nascença, como ela pode ser adquirida através de um acidente ou alguma outra doença ou algum outro tipo de doença. A deficiência física, gente, ela pode ser classificada em física, auditiva, visual, mental ou também múltiplas, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela é surda e muda, ela acaba tendo dois tipos de deficiência. Então, ela tem uma deficiência múltipla, tá certo? E a educação física é uma das disciplinas que mais trabalha com a parte de inclusão, né? Assim como todas as outras, é lógico, mas a educação física, por ser uma prática de esportes o tempo todo de forma coletiva, ela acaba promovendo essa parte de inclusão. É por isso que surgem os jogos adaptados. E normalmente, as aulas de educação física, esses jogos são aqueles jogos tradicionais. Você consegue passar, por exemplo, um basquete adaptado para a pessoa que esteja fazendo aula na cadeira de rodas. Ela vai ter algumas regras adaptadas, porém ela vai participar do basquete, enquanto outras pessoas também estarão participando, mesmo estando correndo normalmente, né? Outro esporte também possível de se fazer dentro da escola é o vôlei sentado, né? Para a gente poder adaptar aquela pessoa que tem uma amputação, que tem algum membro amputado, e todos conseguem participar dessa atividade, mesmo a pessoa que não tem nenhuma deficiência.
Também tem o futebol para cegos, né? Uma atividade também muito interessante para as pessoas no esporte adaptados, que utilizam bolas com guiso, que é para poder fazer um barulho, né? Para que o cego ele tenha a possibilidade de estar escutando a bola e fazendo o seu controle, né? Tem diversas modalidades esportivas relacionadas a esportes adaptados. Perdão. E não somente esses jogos tradicionais, né? A gente sempre procura trabalhar de forma em que todos participem, independente de sua necessidade, de sua deficiência física. É lógico que a gente acaba adaptando a aula para que todos participem da melhor maneira possível, tá certo? E o Brasil também cresceu muito nos Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos é a maior competição, né, a nível mundial para pessoas com deficiência física, com deficiência, né, na verdade, não só deficiência física, com outras deficiências também, porque a deficiência nos Jogos Paralímpicos ela é definida como ausência da capacidade total da funcionalidade de uma parte do corpo, tá certo? Então, essas capacidades, elas estão se referindo a uma perda total ou parcial de alguma função do corpo, né? Seja uma pessoa que tem um membro amputado ou um membro atrofiado, e também de capacidades motoras ou mentais. As pessoas com paralisia cerebral também participam, as pessoas mudas também participam, então são diversos tipos de deficiência. Os únicos que não participam dessas modalidades são os surdos, tá? Então, os deficientes físicos, os deficientes mentais com paralisia cerebral e cegueira participam dos Jogos Paralímpicos, com exceção dos surdos que não participam desses jogos. Em 2016, que foram os últimos Jogos Paralímpicos, né, aqui no Brasil, inclusive no nosso estado, no Rio de Janeiro, foi um total de 23 modalidades esportivas diferentes. 23, né, uma quantidade muito grande, mista, com uma quantidade infinita de atletas. Realmente é um evento muito bacana de se assistir. Você vê a superação dos atletas, mesmo diante de todas as dificuldades. Eu vou estar aqui falando para vocês, vou estar abrindo aqui algumas modalidades, né, sobre o atletismo. Posteriormente eu vou estar sobre os Jogos Paralímpicos. Posteriormente eu vou estar colocando um vídeo também, né? A gente tem para falar de algumas provas, o atletismo, que tem provas de corrida, de salto, de lançamentos para pessoas que possuem deficiências físicas ou visuais. A gente tem também o basquetebol em cadeira de rodas, é um esporte disputado na categoria feminina e masculino, tá? E todos com cadeira de rodas. É a primeira modalidade, né? Desde os primeiros Jogos Paralímpicos, o basquete de rodas já está incluído. A bocha também é disputado por pessoas com paralisia cerebral, aquela que a pessoa está na cadeira de rodas, né? E tem que arremessar um peso, né? Uma certa distância, então é um esporte também muito tradicional. Tem também dois tipos de futebol: o futebol de 5, que é disputado por homens deficientes visuais, certo? E tem o futebol de 7, que é restrito para homens com paralisias cerebrais. Então, o futebol de 5 é para pessoas que têm deficiência visual, e o futebol de 7 para quem tem paralisia cerebral. A gente também tem a modalidade de natação, né? Que algumas pessoas com deficiência mental e também com limitações motoras e físicas. Ainda tem o remo, tem o tiro com arco, triatlo, o vôlei sentado, que é muito bacana de se ver. A superação e a técnica que eles têm é muito bacana, tá certo? E como eu falei anteriormente, o Brasil vem crescendo aqui em nível mundial nos Jogos Paralímpicos. O Brasil teve 286 atletas nos últimos Jogos Paralímpicos, com 22 modalidades, e conquistou 72 medalhas. A gente espera bater essa meta nos próximos Jogos Paralímpicos. Eu vou estar colocando para vocês um vídeo posteriormente aqui, tá certo? Para que vocês possam estar assistindo, e mais tarde, daqui a pouquinho, estaremos entrando na live para estar debatendo um pouquinho sobre esses jogos. Tá beleza, galera? Um grande abraço e até daqui a pouco na nossa live. Um beijo.
ser a bola, eu achava que eu nunca ia conseguir realizar um sonho que eu tinha desde criança, que eu assistia os jogos pela TV e via a alegria, a expressão de felicidade dos atletas quando eram campeões. Mas aí quando eu perdi total a visão, foi aí que o esporte entrou de vez na minha vida.